É possível um casal viver até que a morte os separe, ou seja, desconsiderar qualquer possibilidade de separação, a não ser pela morte? É possível isso? Ou será que a morte os separe é mais uma sentença, como se fosse um fardo, uma carga que a pessoa sente que ela tem que carregar para o resto da vida? E por isso muitos já não mais pensam em casamento. Nós vamos explorar esse tema e também dar para você o segredo. É claro que na Escola do Amor você deve já imaginar aonde a nossa opinião está a respeito. Nós acreditamos no amor até que a morte os separe. Só que há certos segredos para que isso se torne realidade. Nós vamos falar mais a esse respeito no programa de hoje. Fique com a gente, entre já na yurdtv.com, no Facebook Escola do Amor e também no Twitter, The Love School TV, e deixe os seus comentários a respeito. Se você tem uma história pessoal, se você tem o seu pai, a sua mãe, os seus avós, quem sabe tiveram um casamento até que a morte os separaram. Então, vamos falar sobre isso. Deixe os seus comentários aí e já voltamos no estúdio. Até já! O amor é um sentimento inexplicável que transforma pessoas, atravessa barreiras e vence o que muitas vezes parece invencível. Tava muito alto. No filme Tudo por Amor, a personagem Hillary, interpretada por Julia Roberts, é uma mulher linda e atraente que nunca teve sorte no amor. Justo quando desiste dos relacionamentos, apaixona-se por Victor, um homem rico e bem educado, que tem uma doença grave, leucemia. O amor dos dois só faz fortalecer a vontade de viver. Eu só tenho uma coisa pra te dar. O meu amor. Histórias como estas parecem fazer sucesso nos cinemas de Hollywood. No longa-metragem Um Amor para Recordar, London e Jamie também vivem esta comovente história. O que foi? Tá preocupada com a matrícula da faculdade? Não vou fazer faculdade. Eu achei que... Não. Achou errado. Vai trabalhar 1 ano de voluntária? Não. Ei, o que você vai fazer? Eu tô doente. Ah, então vem, eu te levo pra casa. Não, Landon. Eu tô doente. Tenho leucemia. Apesar da diferença, o namorado não dá a mínima e resolve realizar todos os desejos da amada. Os dois vivem uma linda história de amor que ultrapassa as barreiras da vida. Sempre sentirei sua falta. Mas o nosso amor é como o vento. Não posso ver, mas posso sentir. Para muitos, o amor ultrapassa fronteiras, preconceitos e até diferenças. O importante mesmo é nunca deixar de vivê-lo, nem que seja por 1 ano, 1 dia ou 1 mês. Como no filme Doce Novembro, Sarah e Nelson vivem um lindo romance, mesmo sabendo que novembro marcaria o último mês juntos, já que Sarah apresentava um câncer raro. Every month is November, Sarah. And I love you every day. Nelson, This is our month. And it never has to end. Apesar das dificuldades, todos acabaram descobrindo a verdadeira essência da vida, o amor.
É possível, será, ainda hoje em dia, nessa sociedade que discrimina, que ataca, que barateia o casamento de tantas maneiras, ter um relacionamento até que a morte o separe? Cristiane, as pessoas veem isso nos filmes, mas na vida real isso tem se tornado a exceção, não a regra. E poucos filmes, né? A maioria termina, o filme termina quando eles começam a ser felizes, né? Uhum. Então, a verdade é que é pouco, isso acontece pouco hoje em dia, por quê? Porque o amor de muitos tem se esfriado, né? O amor tem ficado assim uma coisa blur, né? Como se fala? Clouded. É uma coisa como uma névoa, uma neblina, uma coisa insegura ou incerta. Porque as pessoas não entendem o que é o amor. Então tudo é amor. Hoje em dia tudo é amor, tudo é amor. Aí você fica com ele, é amor. Uhum. Mas aí agora já o amor acabou. Quer dizer, o amor não acaba, o amor nunca acaba, né? Mas o amor que as pessoas conhecem por aí, acaba. Eu acho que uma das coisas principais para um amor durar até a morte é a decisão. Eu acho que o amor precisa de partir de uma decisão, porque normalmente a relação de duas pessoas começa com um sentimento, uma atração, não com amor, mas com uma atração. As pessoas confundem essas coisas, né? Mas, por exemplo, quando você me viu, você me viu primeiro, né? Uhum. Então você... Quer dizer, você me viu também, né? Eu te vi, mas você se interessou em mim primeiro. Eu me interessei primeiro. Pois é, então alguma coisa em mim te atraiu. Você não me amava naquele momento, mas algo te atraiu. Depois, quando eu tomei conhecimento a seu respeito, algo também me atraiu em você. Então, quer dizer, o que acontece inicialmente é uma atração. Quando você, então, chega ao momento de considerar a pessoa, ver vários fatores, vários sinais, a vida da pessoa, você começa a considerar, eu quero algo mais sério, eu quero passar a minha vida ao lado desta pessoa. Aí chega o momento do quê? Da decisão. Aí você precisa tomar uma decisão, que é o que se espera que o homem faça quando ele diz para a mulher, você quer se casar comigo? Hoje em dia, isso é uma coisa mais para vender anel, vender diamante, né? Enfim, aliás, tem muitos vídeos engraçados na internet de homens que fizeram a proposta para a mulher e a mulher, na hora, deu as costas e correu. E tem mulher que gosta de ver o anel, se é a aliança, se é o que ela queria mesmo. Ai, que decepção. Quer dizer, a coisa virou muito comercial, muito corriqueira. Mas o que se espera, quando essa pergunta é feita, uma pergunta, na minha opinião, uma das perguntas mais importantes que um homem pode fazer e uma mulher pode responder na vida, se espera que os dois tenham pensado e chegado a uma decisão. Então o amor é uma decisão, Eu decidi morrer ao seu lado. Eu decidi passar a minha vida com você. Então eu não sei o que o futuro vai trazer. Eu não sei o que o amanhã vai nos trazer. Quais os desafios, as lutas e dificuldades, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, eu tomei a decisão. Então a decisão é o primeiro passo, que eu creio, para um casamento que dure até a morte. Porque sem a decisão, se a pessoa coloca as condições, por exemplo, como muitos hoje em dia falam assim, a gente casa, mas vamos ver se lá na frente eu mudar de ideia, então eu não posso me garantir, não posso garantir nada. Né? Quer dizer, a pessoa ela casa em aberto, então realmente ela já está matando, botando uma faca no coração desse casamento até que a morte o separe. E quando ela decide amar, então ela faz tudo para aquela decisão manter aquela decisão. Então, por exemplo, ela não vai casar e depois falar assim, não, eu sou assim, ele tem que mudar, ele tem que me aceitar. Não, porque ela decidiu amar, então ela vai deixar muitas coisas que ela estava acostumada a fazer ou ser por causa daquela decisão de amar. Porque ela sabe que o amor, por amor, ela precisa investir, ela precisa sacrificar, ela precisa fazer tudo o que vem com amor, né? Aliás, o Adalto e a Luciana têm uma história até interessante a esse respeito. Porque você, Adalto, quando você se casar, aliás, um pouquinho antes de se casar, você viu que a Luciana tinha uma enfermidade incurável. É verdade, né? mesmo. E ela
tentava ajuda de todas as formas e você poderia, naquele momento, ter decidido, eu não vou casar com uma doente. É verdade. Mas você decidiu lutar por ela. Exatamente. E a coisa, vocês conseguiram vencer a enfermidade. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, que eu achei muito interessante, que isso para mim isso é amor. Para mim isso aí é amor. A decisão que você tomou de lutar contra a enfermidade. E não de descartar a Luciana porque ela tinha uma doença. Exatamente. E você vai ver daqui a pouquinho interessante a história do Adalto e da Luciana também. Mas olha só, ainda mais interessante é a matéria sobre este casal americano, o Gordon e a Norma. Eles foram casados por 72 anos. Você pode imaginar o que é isso? 72 anos juntos. E não só isso. A morte os separou, mas só por 1 hora e alguns minutos. Porque eles morreram também juntos. Eles morreram juntos, de mãos dadas. Olha só que interessante a história. A gente vai colocar isso daí para você ver um exemplo que acontece não só nos filmes, mas nos dias de hoje também. Olha só a história desse casal. They got married here in State Center. May 26, 1939. In this house, on the day she graduated from high school, Norma Stock said yes to Gordon Yeager. They're very old-fashioned. They believed in marriage till death do you part. Dennis Yeager was the last of 4 children born to Gordon and Norma. His sister Donna was firstborn. Staying together for 72 years, I'd say is good. And nowadays, that's exceptional. The way the kids tell it, Dad was the life of the party. Mom kept everything together. Anybody come over, she was the hostess with the mostest. She just, seriously, the more she did, the more she smiled. Dad would be the center of attention going, hey, look at me, and Mom's like, get him away from me, you know? We even got a picture like that. Norma didn't really want the distance. She hardly left his side for 72 years. They just love being together. You know, even like everybody argues once in a while, but they still, you know, he always said, I have to stick around until, you know, I can't go until she does because I got to stay here for her. And she would say the same thing. It's almost as if they knew. Last Wednesday, they left home to go into town. Somehow there was an accident there. At the intersection of Highway 30 and Jessup Avenue, just west of Marshalltown, state troopers say Gordon pulled in front of an oncoming car. I rushed from Des Moines, where I was working, and saw him in the hospital. In the intensive care unit of Marshalltown's hospital, nurses knew not to separate Gordon and Norma. So they brought him in the same room in intensive care and put them together, and then they were holding hands in intensive care, and then, you know, with the morphine and everything, then they were not really responsive. Gordon died at 3:38, holding hands with his wife. The family they built surrounded them. And it was really strange. They were holding hands, and Dad stopped breathing. I couldn't figure out what was going on because the heart monitor's still going. And we're like, but he isn't breathing. Why? How would he still have a heartbeat? And she checked and everything, and she says, well, that's because they're holding hands, and it's going through them. Then her heart was beating through him and picking it up. They were still getting her heartbeat through him. At 4:48, exactly 1 hour after Gordon, Norma passed too. Neither one of them would have wanted to be without each other. I couldn't figure out how it was going to work. We were very blessed, honestly, that they went this way. They just love being together. Muito lindo, né? Nem Hollywood podia ter pensado num final como esse, né? Porque é como se eles não tivessem, a morte não tivesse os separado, porque foi 1 hora, é como se ele tivesse ido ali na loja e voltasse daqui a pouquinho. De mãos dadas. De mãos dadas. O coração, o batimento do coração dela estava registrando na máquina dele, porque eles estavam de mãos dadas quando ele faleceu e parou de respirar. Quer dizer, mas fica aí o ponto importante. Eles acreditavam no casamento até que a morte os separe. E você vê também que a matéria mostra que eles tinham personalidades bem diferentes. Ele era o centro das atenções e ela era tímida, ela era toda tímida, encabulada, mas nem isso foi suficiente para separá-los. Né? Quer dizer, o interessante dessa matéria é que tem 2 minutos, mas ali falou muita coisa mesmo, porque falou que eles sempre estavam juntos, sempre, né?
você vê várias fotos, você vê que eles eram ativos, que eles se divertiam um com o outro. Por exemplo, no caso, né, ela era tímida, ele gostava da atenção, ela se divertia com o jeito diferente dele. Ao invés de criticar isso nele, você gosta de atenção, você fica fazendo isso, atraindo as pessoas, a atenção das pessoas. Quer dizer, ela se juntava a ele, né? E eles formavam um time, assim. O que ele era fraco, ela era forte. E o que ela era fraca, ele era forte, né? Então, assim, eles tinham tudo, eles faziam de tudo para o relacionamento realmente continuar. Porque, por exemplo, muitas pessoas querem isso, Renato. Elas querem esse amor. Elas querem esse amor. Mas elas não fazem, elas não estão dispostas a fazer isso. Não, eu tenho minha vida, eu tenho o meu mundo, né? Eu tenho o meu mundo, ele tem que ter o mundo dele. Quer dizer, não existia isso com esse casal. Eles não ficavam longe um do outro. Porque eu acho que é como aposentadoria. O casamento, até que a morte o separe, é como aposentadoria. Se você não prepara para a sua aposentadoria, quando você ficar velho, vai acontecer o quê? Você não vai ter. Então, se você não investe num relacionamento agora, enquanto você é jovem, como que você vai ter um casamento até que a morte o separe? Como que você vai chegar à idade mais velha, terceira idade, e ter aquela pessoa amada ao seu lado, se você, quando novo, só quis aproveitar a vida, só quis badalar, enfim? Como que você vai tirar da onde você não colocou? Isso aí é bacana, porque ela acabou de sair da escola, já casou, né? Quer dizer, investiram, né? Eles investiram no relacionamento. Ficou brincando de relacionamento ali. E colheram, eles colheram os frutos. Quando você investe, você perde inicialmente, mas você ganha muito mais depois, porque você colhe os frutos daquele investimento. Então, o erro que as pessoas mais jovens hoje cometem é que elas olham para os outros ao seu redor e pensam assim, tá todo mundo festejando, tá todo mundo tendo todo mundo ficando. Ficando, aproveitando a vida, badalando. Eu tô de fora. Eu tenho que aproveitar também. Então ela se deixa levar pelas pessoas ao seu redor. E acha-se como um patinho feio, acha-se como o excluído, aquela pessoa, o único que não está aproveitando a vida. Só que a verdade é bem diferente. Que os outros estão sendo aproveitados pela vida. E ela, se ela for esperta, ela vai investir para que tenha uma vida e um relacionamento para sempre. Porque não há nada melhor do que você saber que vai ter uma pessoa ali para você, né? Não importa o que acontecer. E a hora de começar a investir nisso é justamente nessa hora da juventude, né? Você investir não, eu quero achar a pessoa certa para mim não ficar, para ficar nessa badalada toda, né? Porque eles foram 72 anos porque eles começaram já jovens, né? E os filhos admiravam, né? Os filhos respeitavam e o amor deles cativava também. Com certeza os filhos foram beneficiados por isso, né? É uma herança, né, que não tem preço quando isso se passa aos filhos. Vamos ver o que as pessoas nas ruas pensam a respeito desse tema. Você se apaixonaria por uma pessoa que tem uma doença grave? Boa pergunta. E se uma pessoa apaixona-se por outra que sabe que pode morrer, é porque é um amor verdadeiro mesmo, a pessoa realmente gosta. A partir do momento que a gente conhece alguém que tem esses sintomas, eu acho que normalmente a reação de todo mundo é se afastar um pouco, procurar realmente não se envolver muito, né? Então talvez seja uma das razões pelas quais isso não aconteça, né? No primeiro momento você pode até ficar um pouco abalado, mas depois você acaba superando. Se a paixão é forte, você acaba superando. Se eu conhecesse ela antes de ter a doença, eu não sabia e não soubesse que ela teria a doença, talvez sim. Eu ajudaria a pessoa. Ela tem que pegar e se colocar como uma pessoa normal e lutar contra a doença, não achar porque ela está doente, ela não é igual a uma pessoa normal. A gente não manda no coração, né? Eu já gostei de alguém que andava de cadeira de roda. Seria mais uma prova de amor para tentar superar isso. Tentaria ajudar, mas não se apegar o bastante. Eu? Depende, né? Depende um pouco. Depende do quê, pai? Sentimento primeiro, aí no caso, a pessoa já ser bem sucedida, já vale a pena. Você acha que é a fórmula perfeita para o amor? Não sei. Ainda não encontrei. Aquele que ama, você tem que procurar
fazer com que o outro seja feliz. Enquanto você pensar nessa tese, o amor durará para sempre. Eu pensei que tinha ouvido errado, mas foi isso mesmo, né? Ela falou que... Depende. Depende se a pessoa já tinha bem sucedido economicamente, até vale a pena. Quer dizer, ele morre mesmo, eu fico com a riqueza dele, com o dinheiro dele. Que absurdo, né? Esse daí não é o amor até que a morte o separe. Esse é o amor até que a morte me faça rica. Essa é a situação. Eu me lembro de um casal, caso real, lá na Polônia. O marido teve um problema de saúde e entrou em coma. E ele ficou por muito tempo no hospital em coma, até que passaram meses e os médicos não deram nenhuma esperança para ela, e para não aumentar a conta hospitalar, então os médicos aconselharam: leve ele para casa e tome esses cuidados com ele. O que ela fez? Então ela levou ele para casa, tinha a cama onde ele ficava ligado às máquinas, e para que ele não deteriorasse, porque estava em coma, não tinha nenhum tipo de movimento, ela todos os dias, ela pegava a perna dele, ela dobrava o joelho, a outra perna dobrava, ela virava ele na cama, ela fazia os movimentos, tipo uma fisioterapia para ele, todo santo dia. E isso ela fez não por 1 mês, ou 2, ou 6 meses, nem por 1 ano, nem por 2 anos. Ela fez isso por 19 anos. Todos os dias. Ela não somente não abandonou o marido no hospital, ou num asilo, num lugar de recuperação, ou para morrer, e foi sair com outro, mas ela também cuidou do corpo que estava ali. E o que é mais interessante é que depois de 19 anos, ele voltou a si. Eu posso dizer que ele foi curado pelo amor dela, né? Porque isso daí, realmente, isso não existe. Isso parece não existe. Uma história que a gente leu num romance aí. Isso é algo extraordinário. E esse amor, felizmente, algumas pessoas ainda têm. E é isso que nós queremos falar com você a respeito disso, para lhe inspirar, porque isso é possível, mas é preciso que você creia, primeiro, que isso é possível para você. Talvez você ache que não, mas é possível se você primeiro começar a crer que isso pode acontecer com você também. Não estou dizendo que você vai estar necessariamente numa situação em que o seu companheiro ou companheira vai estar com uma enfermidade. Mas o amor de verdade, ele vai estar pronto para tudo, para o que der e vier. Nós já voltamos daqui a pouquinho para ver como que o Adalto venceu a situação da enfermidade da esposa dele e também o fator dela ter jogado a aliança e dito: olha, se não mudar, as coisas não vão continuar do jeito que está, não. Daqui a pouquinho voltamos. Faça uma viagem ao passado. Descubra 20 segredos. E aprenda com cada um. Ultrapasse a mulher moderna. Nade contra a corrente. A Mulher Vê. Um livro de Cristiane Cardoso. Muito bem. Adalto e Luciana, vocês estão casados há 18 anos, é isso? 18 anos. 18 anos. E quando vocês se encontraram, a Luciana já tinha uma enfermidade? Já tinha essa enfermidade, há 19 anos. Como é que foi isso? Olha, quando eu conheci a Luciana,
foi amor à primeira vista. Se existe, foi o que aconteceu entre eu e ela. Porque eu bati o olho nela, ela me ignorou. E não era comum isso acontecer na época e tal. Aí depois de um mês que a gente tinha se conhecido, a gente foi se encontrar dentro de um colégio, dentro da mesma sala de aula, por coincidência. Então, 6 meses ela me ignorou. Até que um dia, no final dos 6 meses, eu fui e chamei ela para conversar. Eu descobri que ela também já estava gostando de mim, mas não se expressava, né? Ela sempre foi muito recatada, discreta. Ali a gente começou a namorar. Aí vieram as primeiras crises de asma que ela tinha. Ela tinha crises fortíssimas e ficava em cima da cama semana. E essas crises eram todas as semanas. Ela ia para o hospital, aí voltava carregada nos braços, ao ponto de um dia uma pessoa da família dela, a avó dela, que já até faleceu, muito antiga, falou assim: rapaz, eu não sei o que é que você está fazendo com a minha neta, porque ela não tem condição de ser esposa, ela não tem condição de constituir uma família. O senhor vê, o dia que ela ganhou o primeiro filho foi terrível, todo mundo ficou com medo, como que ela ia reagir, porque ela não podia fazer esforço físico nenhum. Desde jovem, desde criança você tinha isso? 6 meses de idade, né, começou. E era coisa realmente séria, porque a gente vê vários níveis de asma em diferentes casos. O seu era bem grave? Era bem grave, bem grave. Tinha que ir para o hospital mesmo, tomar injeção na veia. Toda semana. Fazer aquelas nebulizações, né? As coisas em casa tinham que ter certos cuidados? Tudo. Colchão, travesseiro, era cortina, terrível. né? Nada de mexer com poeira, nada disso. Atividades físicas você também não podia tinha condições fazer? Não, senhor. Quando você encontrou com o Adalto, você já foi logo falando para ele ou que você tinha essa condição? Ficou logo evidente? Não, senhor. Surgiu a crise, né? E ele ficou sabendo. Mas ele não se importou, ele me queria, né? Então ele começou a se questionar, né? Não aceito. A questão foi essa. Talvez nem ficou aparente inicialmente quão grave seria ou as consequências. Porque as primeiras crises não foram tão assim graves, mas depois vieram aquelas mais graves no decorrer desses 4 anos de namoro e de noivado. E teve até um fato interessante, que teve dias eu morava num lugar que tinha que ter uma subida íngreme, né, para subir, e às vezes ela ia na minha casa, eu colocava ela nas costas. Eu levava ela carregada, porque eu não queria que ela fizesse esforço físico. Qualquer esforço físico era motivo para dar crise. Então eu colocava ela nas costas, várias vezes eu fiz isso, para ela poder ir até na minha casa. Então nós conhecemos uma fé, tentamos de tudo, simpatias e rezas, e tudo que o senhor pensar a gente tentou e nada. Até que um dia, né, a minha família já vivia uma fé e eu já conhecia um pouco dessa fé e eu fui com elas, convidei ela para ir, né? Nós fomos lá na Igreja Universal e começamos a lutar juntos contra essa doença. Quer dizer, você a levou para ser... ou seja, você tomou aquele problema para você, no caso. Quando eu me casei, eu lembro que o celebrante disse assim, olha, e os dois vão se tornar uma só carne. E é uma realidade. Ela passou a ser a extensão do meu corpo. Então, o que ela sentia, eu senti. Isso é até hoje. A gente pensa junto, a gente age junto, às vezes eu falo as coisas, ela falou, já estava pensando nisso. Então, a gente é muito ligado. Então, a dor dela se tornou sua. A minha dor. Aí você partiu para lutar. Como não tinha meios pela medicina, porque até hoje a asma... As armas naturais a gente não tinha mais. Você então partiu para o lado da fé. Da fé. Então você ouviu falar que pela fé era possível ela ser ajudada. Ela ser ajudada. E como é que foi? Aí nós chegamos e começamos a lutar. Começamos a lutar, colocamos toda a nossa força, a gente tinha um propósito. Que antes de nós nos casarmos, essa enfermidade não existiria mais. E como de fato, no dia que a gente se casou, nunca mais ela teve crises. Isso já tem 18 anos. Então isso foi, como é que foi essa experiência sua, Luciana, de ser curada de algo que você praticamente nasceu com a doença? Nasci de novo, né?
Como que aconteceu isso? Para as pessoas que não sabem como que isso é, como é que funciona, o que aconteceu? Você foi curado, foi uma reza, o que foi? Eu tomava medicamentos, né? Aí eu usei a minha fé, entendeu? Usei a minha fé. Não resolvia, o medicamento não resolvia. Aí eu falei, bom, ou Deus me leva, né? Ou ele me cura. Tem até um fato em cima disso, que eu comprava o remédio para ela. Aí eu já estava cansado, porque ela só dormia se ela tomasse o comprimido, para não dar crise durante a noite. Aí nesse dia eu cheguei, comprei o remédio e levei uma Bíblia. E coloquei a Bíblia em cima do balcão da farmácia e falei assim, coloca o remédio aqui em cima. O farmacêutico não entendeu nada. Eu falei, não, porque está escrito aqui que Deus é Deus que sara e cura. E em nome dessa fé, eu estou comprando esse remédio aqui, é uma vergonha para o Deus que eu sirvo. É uma vergonha eu estar aqui agora comprando esse remédio. O farmacêutico não entendeu nada. Eu cheguei em casa, peguei aquele remédio, dei a ela. Falei, olha, você vai tomar, não um remédio, você vai tomar uma fé. A fé que a gente está vivendo. E ela tomou 3 comprimidos e não conseguiu tomar mais. Ela pegou e jogou fora. Eu falei assim, e aí, como é que tá? Continuaram as crises. Aquele remédio era para quê? Era para controlar a crise? Era para controlar. Não era para curar, porque não tem remédio para curar. Não tem cura. Era um paliativo. Aí ela continuou tendo as crises. Aí eu perguntava para ela, e aí, como é que você tá? Ela falou, estou ótima, estou curada. E isso foi, né, ao longo de 4, 5 meses. E depois as crises desapareceram, nunca mais veio. E está aí hoje curada aí, feliz. Quer dizer, não é uma coisa que ficou sob controle, é uma coisa que não mais existe, desapareceu. Totalmente. Você pode fazer as coisas que antes não podia, não tem mais que ficar tomando cuidado com as coisas da casa, alergia, isso, aquilo, nada disso. Nada disso. Aí quando ela ficou grávida, bispo, aí a doutora falou assim, olha, você teve algum problema de saúde no passado? Ela falou, não tive nada. Aí eu falei assim, não, fala porque é melhor. Aí ela falou assim, não, eu tive muito tempo atrás. Você não queria nem mais falar, né, que teve, né? Eu fui vítima de asma, eu tive asma. Eu falei, então, olha, pega, encapa o colchão do teu filho, encapa o travesseiro, não ponha tapete, não ponha cortinas, não mexa com fritura durante a gravidez, porque o teu filho tem toda a possibilidade de nascer com essa doença. E aí foi o que a gente fez o contrário, né? A gente botou tapete, botou cortina. A gente fez tudo o oposto. Quer dizer, vocês determinaram, não aceitaram aquele diagnóstico ruim, negativo para vocês, e por uma fé que vocês aprenderam, então vocês combateram aquela enfermidade. Nós não aceitamos. E aquelas palavras negativas. E isso, diga quem quiser dizer o que quiser, funcionou para vocês, tem funcionado. Exatamente. Quanto tempo já você não tem mais as crises? Eu casei e já não tive mais, né? Quer dizer, já 18 anos? 18 anos. Muito bem. Nunca Quer dizer, mais. então vocês venceram juntos, né, como equipe. E você, parabéns por não ter desistido dela, quando a própria avó disse que ela não era capaz de ser uma esposa. É verdade. Né? Nós vamos voltar daqui a pouquinho com a história de vocês, porque eu quero dizer, então, depois desse primeiro problema, que vocês venceram juntos, qual foi o outro que ela não aguentou e tirou a aliança do dedo? Foi difícil. Tá bom. Vamos agora para o laboratório da Escola do Amor, vamos ver o que está acontecendo com o casal, o Marcos e a Michele. Marcos, de 39 anos, e Michele, de 31, são recém-casados. Apesar desse compromisso ter sido assumido há pouco tempo, Michele sente muito ciúmes do marido. Ele, que tem 3 filhos de outro casamento, é muito comunicativo com as mulheres, além de viver preocupado com o trabalho, mostrando ser uma pessoa muito exigente. Por você ser muito comunicativo, né? Você acaba atraindo as mulheres. E isso atrapalha muito a gente. Você é uma pessoa que brinca muito, né? Que fala bastante, né? Isso já vem de família, já. Eu não consigo, assim, falar um não, né? Um não mais seco. Às vezes a gente tem que ser mais robusto, né? Saber identificar qual que é a malícia da outra pessoa. E eu sei que, na minha vida eu sempre tive problema nessa parte mesmo.
procurar você ser tem que aprender, mais... porque... Tomar cuidado nessa parte. Porque, assim, a gente tem um relacionamento sério, a gente é casado agora, que nem você já tem, né, você tem 3 filhos. Eu não digo dessas pessoas com que você teve filho, isso aí não é o meu problema. Elas não são o meu problema, os problemas são as outras que fica dando em cima, justamente por quê? Por causa desse seu jeito. Entendi. Principalmente no seu trabalho. Por quê? Porque, bom dia, dá beijo, e conversa, e conta a vida. Ou você para ou não vai ter jeito, né? Você fala, vou mudar, mudei já, não, mudei, mas eu não vejo. Olha só, ela está reclamando com respeito à maneira dele tratar outras mulheres. Ele está dizendo que reconhece que ele é muito amigo, ele fala muito, já é dele, né? Ele provavelmente cresceu já assim, sendo muito amigo de mulheres. E isso realmente é um problema, pode se tornar um grande problema para um relacionamento. Eles estão recém-casados, ela já se mostra insegura com relação a isso. E ele diz que reconhece que tem que mudar, mas aparentemente ele não tem feito nada que dê a ela a segurança que ele mudou. Normalmente o homem que é assim, ele tem um certo orgulho, ele acaba gostando, na verdade, ele gosta da atenção das mulheres. Então, ainda que ele ache que ele tem que mudar, que agora ele é um homem casado e tudo mais, enquanto você, Marcos, não entender que isso não vai levar o seu casamento muito longe e que é importante que você mude de fato e não só de pensamento, você nunca vai ter uma situação diferente, um resultado diferente. Você tem que deixar de gostar dessa atenção. A atenção que você tem que ter agora é da sua mulher. Você tem que deixar de ter essa atenção, porque isso daí vai ser detrimental para o seu casamento. Ela está insegura? Está. Ela tem que fazer algo para vencer isso também. Mas você também tem que ajudar a essa parte dela. Cristiane, eu lembro que nós tínhamos esse problema no início, porque eu cresci com amizades, assim, bem fáceis. Eu era bem fácil de fazer amizade com mulheres, tinha primas. Na escola eu tinha muitas amigas. E quando a gente se casou, nós tivemos problemas com relação a isso, porque você não aceitava, você não se sentia confortável com essa situação. Eu era insegura, né? Eu era insegura, e aquilo ali só ajudava a minha insegurança. Porque assim, eu vejo assim, Renato, quando o homem ele é muito amigo, eu estou vendo aqui, tem um e-mail aqui, eu gostaria até de ler, da Ingrid, ela fala assim, o meu esposo tem mania de chamar as amigas dele de meu amor. Quer dizer, esse tipo de relacionamento, esse tipo de comportamento é inapropriado. Porque assim, a mulher, mesmo quando ela não é insegura, ali está criando uma insegurança. Porque você sabe, na escola, às vezes você, menina, é amiga do rapaz, o rapaz acaba se apaixonando por você. Quando o homem e a mulher são muito amigos, acaba um se apaixonando pelo outro. Então, eu tinha esse medo, porque já tinha acontecido comigo. Eu tinha amigos na escola e eu não tinha nenhuma intenção e os rapazes se apaixonaram por mim. Então, eu ficava pensando assim, e se isso acontecer? E se o meu marido se apaixonar por essa menina, essa mulher, porque ele se dá tão bem com ela? Então, eu tinha medo daquilo acontecer. Então, o que o Marcos precisa entender, e todos os homens dessa natureza têm que entender, é o seguinte, que toda mulher quer uma exclusividade. A mulher quer ser exclusiva. Ela não quer repartir o homem dela com ninguém. Ela não quer que nenhuma outra mulher tenha o que ela tem. Essa é a questão, Marcos. Então, eu sei que você vai dizer, mas eu sou assim, cresci assim, esse é o meu jeito. Nem tudo que você tem como um jeito quer dizer que você tem que mantê-lo porque é o seu jeito. Tem jeito que a gente tem que dar um jeito. Entende o que eu quero dizer? Tem um jeito nosso que a gente tem que dar um jeito nele e mudar. E adquirir outro jeito para poder mudar a situação. Então isso daí é imprescindível. A Michele está correta nesse ponto aí. Assim, eu não vejo, eu quero que você me fale as coisas. Se a pessoa chega e me fala alguma coisa, às vezes eu não vou ficar te falando isso para você não ficar, né, preocupada, assim, entendeu? Não, uma coisa é falar alguma coisinha, agora outra coisa é o negócio... Na verdade, assim, a parte que eu mais vejo, assim,
E você seria, não é quer falar que você não é responsável, você é responsável. Mas eu falo atitude em em certos tipos de, justamente na parte nossa lá, que é a parte financeira. Você entendeu? É a atitude de tomar algumas decisões, assim, não você ficar esperando muito por mim, você entendeu? De eu, tipo, falar, na parte da organização da loja, que você sabe muito bem disso aí. Você entendeu? Ter atitude, sei lá, ter outras ideias, sabe? Criar ideias. Você entendeu? Porque às vezes você fica ali, né? Você tá ali sozinha. Você entendeu? Tudo bem que, né, possa estar fraco as vendas, isso, aquilo, mas, sei lá, você tentar puxar para você, entendeu? Você ter uma internet, não é verdade? Você, sabe, ter ideia, fuçar, você entendeu? Que nem teve o negócio da promoção, que nós ia colocar de promoção, né? Os produtos. Quer dizer, eu queria que isso aí viesse de você, partisse de você, você entendeu? O que você acha se a gente fazer assim, sabe? Se a gente fazer assado, entendeu? Eu queria mais atitude assim, mais que você viesse falar mais comigo, porque você tá focado ali dentro, né? Você que tá ali dentro ali, você entendeu? Eu tô fora, então eu não consigo visualizar o que tá bom e o que não tá, o que tem que fazer. Você entendeu? Eu queria que você fosse mais... Olha só, ele está dizendo aí que ele quer, além da esposa, ele quer uma funcionária competente. Quer dizer, os dois trabalham juntos na empresa e eu entendo o que está acontecendo. Ele casou com a Michele e ele quer, além da esposa, ele quer uma auxiliadora. Tudo bem, isso é excelente quando marido e mulher trabalham juntos, é excelente. A Michele, porém, ela manifesta uma personalidade mais insegura, onde falta iniciativa. Que, aliás, você vê, Cristiane, 2 pontos já que mostram a insegurança dela. Uma com respeito a ciúme dele e outra com respeito à falta de iniciativa no trabalho. Então, ela tem que trabalhar para levantar essa autoconfiança que ela precisa, não é isso? Trabalhar assim, crer que ela pode, né? Porque às vezes a mulher, quando ela é insegura, ela até vê uma oportunidade, mas ela acha que ela não tem condições, não tem capacidade de fazer aquilo ali. Então ela deixa de fazer, ela deixa de tomar iniciativa, ela deixa de pensar em ideias, em coisas novas, em novas oportunidades. Ela deixa tudo isso, ela fica ali naquele mundo de insegurança, de incapacidade, e aquilo ali só tende a piorar, né, Renato? Ela não vai a fundo, às vezes, nas ideias que ela tem. Como, por exemplo, ela vai falar daqui a pouco que a ideia da promoção que ele mencionou, eu queria que essa ideia da promoção tivesse vindo de você. Ela vai falar assim, pô, mas eu dei essa ideia um tempo atrás, você não lembra? E ele, como todo homem, não lembra, não esqueceu ou não estava ouvindo quando ela falou. Mas, quer dizer, ela deveria ter insistido, ter a confiança de dizer, não, a ideia é boa, eu vou insistir. Eu vou em frente, eu vou trazer de volta a ideia. Talvez ele não ouviu aquela hora, mas eu vou trazer de novo. Quer dizer, isso é ter autoconfiança, né? Então, a Michele precisa desenvolver isso, ser mais, sair do casco, né, o Michele, e sair lá fora e trazer ideias e tomar a iniciativa que ele está esperando de você. Porque é muito importante, especialmente para um homem que é um realizador, ter uma mulher que também é uma realizadora. O homem não quer ver que a mulher, por exemplo, ele é de fazer as coisas e às vezes ele vê a mulher lá parada, não toma atitude, isso irrita o homem. Então você tem que trabalhar isso daí, esse seu lado. Agora, Marcos, você pode ajudar isso também, porque, aliás, 2 coisas, você tem que separar. Se ela fosse uma funcionária qualquer e não sua esposa, e ela não tivesse vindo com as ideias, não está vindo com a performance que você queria dela, o que você ia fazer? Você ter uma conversa e talvez iria mandá-la para um curso, fazer um treinamento e tudo mais. Você ia investir na funcionária. Você tem que investir na sua esposa, para que ela tenha mais ideias. E, ao mesmo tempo, separar o fator trabalho e casa. Você não pode chegar em casa e ficar com raiva da sua mulher em casa, porque ela não teve atitude no trabalho durante o dia. Você tem que separar as 2 coisas. E você quer uma melhor funcionária, investe nela no treinamento também. Cativa nessa parte aí. Só que às vezes eu falo coisas para você nem ouve. Eu falo com você, você não ouve. Aí depois você vem falar que é eu também. Tudo bem, eu reconheço que eu possa estar, né, falhando nisso aí. Só que às vezes eu falo com você, você fala que não é assim, e as coisas têm que ser do seu jeito.
Então, tudo bem. Aí eu penso assim, já que as coisas do jeito dele, é ele que vai pensar, é ele que é o cabeça, é ele que vai falar. Como esse negócio da promoção, eu já tinha falado isso aí já há muito tempo. Você fala que a gente não pode vender, né, coisas a preço de custo, não, que a gente tem que ganhar. É aquilo, né? É que vem os problemas, né? Que você sabe as contas, então às vezes você fica, sabe, aí você fica triste, né? Que nem às vezes você vê que eu nem pergunto nada, né? Às vezes, e o dia? Foi beleza? Vendeu muito? Não vendeu? Então às vezes eu nem pergunto nada, você entendeu? Às vezes, sei lá, com medo de... É que, na verdade, eu não gosto de ver você... Uma das coisas que pega também, que eu acho, é quando você fica pra baixo. Você entendeu? Eu entro na loja lá e você tá lá, sabe? Isso aí que me deixa eu... mas porque... aí é impressão sua, já te falei então, isso aí. Talvez, então, pode ser isso. Mas é que eu penso, às vezes eu tô concentrada fazendo triste. alguma coisa, você acha que eu tô ali. Então, eu vejo você triste, então às vezes, pode ser coisa da minha cabeça, né? Eu achar assim, nossa. Eu sou assim, então não queira que eu seja igual você, que eu não vou ser, né? É uma qualidade sua. Você é diferente, você é muito diferente de mim. Mas o que ele está falando, ô Michele, é o seguinte, que ele quer uma mulher forte. É isso que eu vejo nas palavras, traduzindo em miúdos, que o Marcos precisa de você. Ele quer que você seja uma mulher forte. Quando ele fala que ele quer que você tome atitude, que você tenha iniciativa no trabalho, é isso que ele está pensando, é isso que ele está falando. Ele quer uma mulher que seja forte, que ele possa contar, e não que ele vai carregar nas costas. Quando ele fala que ele não dá as notícias para você, ou não pergunta as coisas para você, já com medo da sua reação, que você vai ficar para baixo, vai ficar triste, é exatamente isso. Ele teme de ver você com uma cara, um sentimento de tristeza, de depressão, porque isso traduz o contrário, isso quer dizer o contrário de força, mas sim uma fraqueza. Então ele quer evitar esse tipo de coisa. Ele precisa que você seja forte. Você diz assim, mas isso sou eu sou assim. Assim como também ele disse, sou eu falo com mulheres. E a gente está falando que ele tem que mudar nesse aspecto, você também tem que mudar nesse aspecto e buscar ser uma mulher mais forte. Você vai ver que você vai se tornar mais atraente ao seu marido por isso. Já voltamos. Deseja rever os programas The Love School, a Escola do Amor? É muito fácil. Basta entrar no site www.bprenatocardoso.com. Clique na aba Escola do Amor e pronto! Lá você encontra todos os programas e pode aprender cada vez mais. The Love School, a Escola do Amor, onde o diploma é um relacionamento feliz. Pois é muito fácil você rever os programas através do blog que você acabou de assistir. Se você perdeu algum ou gostaria de rever ou mandar para o seu amigo, dá uma entrada no blog, bprenatocardoso.com, aba Escola do Amor, e lá você encontra os programas. Então, Adalto e Luciana, aí vocês se casaram, venceram um inimigo, que era a doença. Aí, qual foi o outro inimigo que vocês encontraram? Olha, bispo, o outro inimigo foi na fase da adaptação. Por eu ser um filho único na casa e ser quase o homem da casa, né? Eram eu e mais 3 mulheres. Quando você cresceu, quando você... Então, me tornei o homem da casa. Eu não vivia com meu pai. Então, tudo que a minha família precisava, continuava recorrendo em mim. E sem pedir a opinião dela. Isso quer dizer, quando você se casou, você ainda, a sua família, sua mãe no caso, especialmente a sua mãe ou mais alguém? Minha mãe, minha avó. Sua família, com quem você cresceu, ainda contavam com você. Exatamente. Você era o homem da casa. Como homem da casa. E depois que você se casou, você continuou cumprindo esse papel. Exatamente. Aí a Luciana, como é que você se sentiu nessa situação, Luciana? Inconscientemente ele agia assim, né? E me deixava assim um pouquinho de lado. Um pouquinho? Um pouquinho. Como é que era? Por exemplo, como é que ele te deixava de lado? Eu chegava do trabalho e às vezes passava primeiro na casa da mãe, né? A gente morava embaixo, eu subia a escada direto. Eu não ia nela. Porque ele queria assim, tipo assim, dar atenção lá para ficar livre, né? Resolvi lá o problema lá, agora eu venho aqui. Mas eu sempre achei, casou, tem que primeiro a esposa. E as opiniões dela, bispo, tipo assim, né? Você fala assim, meu filho, eu quero que você vá em tal lugar assim comigo. Eu não procurava saber se ela queria ir, se eu estava disponível para ir. A sua mãe exigia isso de você? Se ela precisava primeiro. Então, quando eu chegava para ela, eu falava assim, eu vou em tal lugar. Ela falou, mas você nem me avisou.
Pô, eu tinha combinado outra coisa com você, né? Eu queria fazer outra coisa, então isso foi criando um conflito. E sempre você pendia para o lado da sua mãe? Da família. Aí até que um dia ela chegou e você fez o que mesmo? Ué, tinha uma aliança, né, entre a gente, o casamento, é uma aliança. Aí eu falei, bom, se é uma aliança tem que, né, existir. Se não existir, então é melhor entregar. Entendeu? Aí eu coloquei assim, falei, então vamos terminar tudo. Mas teve um caso que levou a esse... Teve uma discussão. Uma discussão, Teve uma discussão entre a gente, e uma discussão bem forte. Não houve agressão, mas só aquela discussão, mesmo aquele bate-boca. E eu não queria, eu achava que família era tudo, tinha que estar em primeiro lugar. Não tinha aquela orientação que a gente tem hoje. Aí ela pegou, então tá bom, então tá aqui, a aliança, tá decidido. Aí eu saí, como sempre amei, e o amor falou mais alto, e passou umas horas, eu voltei, eu falei, não, isso vai mudar. Aí a gente fez as pazes e mudou. A partir de então, tudo que eles iam me pedir, eu falava, vê com ela primeiro. Quer dizer, o amor falou mais alto e a inteligência também, né? Isso blindou o nosso casamento. Blindou o casamento. Pois é, você entendeu que as prioridades estavam erradas. Exatamente. Você estava colocando a mãe, a sua família de origem em primeiro lugar e a sua esposa ficava a ver navios, né? Eu continuei ajudando a família, mas ela em primeiro lugar. Isso mudou tudo. Estruturou a família, vieram os filhos e eles têm isso como exemplo hoje. Graças a Deus, minha família toda unida, né? E essa união entre nós se estendeu para os filhos e foi o que deu a paz no nosso casamento. Que eu entendi, bispo, que a gente juntos poderia dar atenção à família, mas juntos, não ele primeiro, né? Aí foi aonde que, quando a gente conversou e tudo, aí deu certo, mudou a situação. Quer dizer, você foi forte na sua atitude. Eu estava decidida. Foi um checkmate, né? Não foi uma cena, não foi uma dramatização. Não, senhor. Eu falei, né, tem que resolver o problema. Ela não aceitava ser 99%. Partido, ela sempre né? falou isso, casamento não é 99%, é 100%. 100%. 99% não aceito. E é interessante como que a mulher, quando ela tem um padrão alto de expectativa, como que ela acaba mostrando para o homem que ele tem também que elevar o padrão dele, né? Exatamente, chegar ao nível dela, né? Exato, chegar ao nível dela. E às vezes a mulher faz o contrário, ela vai abaixando o nível dela. Exatamente. E o homem então vai subindo, vai pisando. Ela pensa que com isso ela vai ganhar o homem, né? E ela acaba perdendo. Se perde, né? Pois é, boa lição sua, Luciana. Ok, eu quero agradecer a vocês pelo programa hoje, pela história. Tenho certeza que ajudou a bastante casais, muitas pessoas estão assistindo. Muito bem, nós vamos ficando por aqui na Escola do Amor, mas voltamos no próximo programa às 15 horas. E não se esqueça, também agora na Rede Record, entre na nossa página no Facebook, você vai encontrar ali os horários quando você pode assistir o programa. Até lá, Deus abençoe.